Meus amados, todos nós sabemos que Moisés, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus para uma sublime missão. Escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, quando havia uma lei no Egito, um edito do rei Faraó, para que as crianças do sexo masculino fossem assassinados, morressem, porque os judeus que foram levados para o Egito, depois que José tornou-se governador há muitos anos atrás, porque os judeus, eles passaram a maior parte do tempo que lá estiveram no Egito, total de 430 anos, vivendo como escravos. Eles viviam como escravos. E Moisés, depois que a família de Moisés e mais alguns que eram tementes e obedientes a Deus, clamaram, buscaram ao Senhor, se humilharam, apresentaram ao Senhor as perseguições, as provações, as lutas, que o povo do Egito, em especial o governo do Egito, o Faraó, estava imprimindo sobre o povo, que agora era um povo escravo. Então, Deus, no seu projeto de libertar e cumprir aquilo que havia prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que faria desses homens uma grande nação. Então, depois que José chega ao Egito, torna-se governador do Egito, os irmãos conhecem, eu não vou entrar nesse mérito, dessa história e dessa narrativa bíblica que está no livro de Gênesis, e eu creio que você conhece. Mas o faraó daquela época morreu, vieram outras dinastias, e eles esqueceram do bem, da prosperidade, do trabalho que José havia feito. E quando eles chegaram, a família de José, o seu pai Jacó, já em idade avançada, chega ao Egito, num total de 70 pessoas, toda a família de Jacó, 70 pessoas. E eles foram para a terra de Gósen, a terra que José, pela mão de Deus, pela permissão de Faraó, do reinado da época, permitiu que eles lá morassem, que eles lá habitassem. E o povo a nação de Israel, os judeus cresceram, se multiplicaram. E vieram outras dinastias, como já disse aos irmãos, esqueceram do benefício que José havia feito a toda a nação do Egito e a todas as nações da época. E começaram a perseguir, a maltratar e a escravizar os judeus. Mas Deus, quando tem um chamado na vida de um povo, Ele até permite que esse povo passe pela prova, passe pela luta, passe pela dificuldade, mas a mão de Deus estará sempre guiando e protegendo. E no tempo certo, que é o tempo de Deus, não é o tempo do homem, mas o tempo de Deus, Ele se manifesta. Então chegou o tempo de Deus na vida daquele povo. E Ele escolhe exatamente Moisés, a família de Arão, para ser o grande libertador daquele povo. Moisés, que foi criado como príncipe egípcio, mas que aos 40 anos, se identificando com aquele povo sofrido, com aquele povo escravizado, ele foge, ele tem que fugir do Egito e vai para a terra de Midian, e lá ele passa 40 anos. 40 anos da vida de Moisés, os primeiros 40 anos, ele passou no palácio, aprendendo, estudando, tornando-se um guerreiro, estudou toda a área de conhecimento da época, matemática, astronomia, tudo que havia de conhecimento do Egito ele aprendeu. Mas ele teve que fugir, porque ele matou um egípcio e foi para a terra de Midian. E lá ele passa mais 40 anos da sua vida. Ali agora ele estava aprendendo na universidade de Deus. No Egito, ele aprendeu na universidade dos homens. Lá em Midian, no deserto de Midian, ele aprende na universidade de Deus. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Até que ele tem um encontro com Deus naquele monte, onde uma sarça pegava fogo e não se consumia. E Deus o chama, e Deus revela qual era o propósito para a vida daquele homem. E ele atende o chamado de Deus. Porque, meus irmãos, quando Deus nos chama, nós temos que atender o chamado dele.
Ele é que governa nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não podemos, em nenhum momento, pensar em não atender o chamado de Deus. Seja ele qual for, para a sua vida. Aprenda com Moisés a atender o chamado de Deus. Se Deus te chamar para fazer a obra missionária, atenda. Se Deus te chamar para ser um bom profissional em qualquer área do conhecimento, atenda. Se Deus te chamar para ir para uma aldeia indígena, atenda. Porque Deus, Ele é soberano na nossa vida. E para cada um de nós, não tenha dúvida, Ele tem um chamado. Então Ele chama Moisés, Ele vocaciona Moisés, Ele responsabiliza Moisés. E Moisés atende o chamado de Deus. E depois que ele volta ao Egito, ele se apresenta juntamente com seu irmão Arão ao rei Faraó e começa a prova de Deus na vida daquele povo e a Deus mostrar que ele estava com aquele povo, com aquela nação sofrida, com aquela nação escravizada, com aquele povo escravizado, e que Deus os libertaria com mão forte e uma mão poderosa. Começa as provas, vocês sabem, vocês conhecem a história e a narrativa bíblica. 9 pragas, 9 provas contra o povo egípcio, contra Faraó. E a cada prova que Faraó recebia e que o seu povo recebia, o coração dele ficava mais endurecido. Até que veio a última praga, a morte de todo o primogênito. Imagine, meus irmãos, esta cena, durante a noite, no 14º dia do mês, chegou o momento de Deus libertar e cumprir a promessa na vida de Moisés e na vida daquele povo. Eu vou tirar vocês com a minha mão poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Agora imaginemos o anjo da morte, o anjo destruidor, entrando em cada casa do povo egípcio e tocando o primogênito, tanto de homens como de animais. Imaginemos essa cena. Em cada casa do território egípcio havia um velório, havia sofrimento, havia dor, havia tristeza, morte, porque eles não ouviram o apelo do povo que vivia na escravidão, porque eles não ouviram a ordem de Deus para libertar aquele povo da escravidão. Faraó, que vivia com o coração endurecido, não ouviu o clamor daquele povo e não ouviu a resposta de Deus. Então veio a praga. Só que é muito interessante que você entenda, porque às vezes nós até questionamos por que Deus fez assim. Deus é soberano. Não cabe a nós questionarmos os propósitos e a soberania de Deus. Deus havia prometido, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E aquilo que Ele fala, Ele realiza. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 1, e no versículo 12, Deus vela sobre as suas palavras para as cumpri-las. Tudo que está na Bíblia, meus irmãos, não vai passar um tio que não seja realizado, que não seja cumprido. Por isso que nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, vivendo a expectativa do arrebatamento, a expectativa da vinda de Cristo, porque Ele disse que Ele retornaria, que Ele voltaria, que Ele levaria para si um povo chamado pelo seu nome, um povo escolhido, perdoado, redimido, transformado, regenerado, purificado, santificado, restaurado, um povo que vai morar no céu. Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa fé no coração a cada dia. Eu estou indo para a Nova Jerusalém. Eu estou caminhando para a Nova Jerusalém. A cada dia que eu passo, eu me aproximo mais de Deus. A cada dia que você passa, você se aproxima mais de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus faz algo extraordinário na vida daquele povo. E Moisés é revelado. Porque Deus falava com Moisés, Deus dialogava com Moisés, Moisés ouvia nitidamente, foi um homem privilegiado, porque ouvia nitidamente a voz de Deus, Deus falando com ele. E como é bom ouvirmos a voz de Deus. Deus fala na nossa mente, Deus fala na nossa consciência, Deus fala no nosso entendimento, Deus fala
através da Bíblia, através da sua palavra, aos nossos corações. Como é bom ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, meus amados irmãos. Abra aqui um parêntese. Na nossa oração. Quando você está a sós com Deus, orando, eu costumo dizer aos irmãos e ensiná-los de que a oração não é um monólogo. A oração é diferente de reza, porque reza é como se fosse um monólogo, alguma coisa repetida. Embora Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele nos deixa o modelo de oração, que é a oração Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração universal. Mas não quer dizer que toda oração nossa seja aquele modelo. Ali está o padrão, ali está o modelo. A oração é aquilo que flui dentro de nós, que envolve gratidão, que envolve relacionamento com Deus, que envolve clamor, petição, a crença de que aquilo que nós estamos apresentando a Ele, Ele nos atenderá, Ele nos responderá, se a nossa oração estiver conforme a sua vontade. Então Deus fala conosco na oração. Você sabia que a oração é um diálogo com Deus? Quando você fala com Deus, apresenta a Ele a sua gratidão, porque a oração tem que ter gratidão. Apresenta a Ele o seu louvor e a sua adoração. Tudo isso nós vamos encontrar na oração que Ele deixa como modelo, a oração do Pai Nosso. Então você vai também ouvir a voz de Deus. Se você tiver... A Bíblia diz no profeta Jeremias que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, o que é que vai acontecer, meus irmãos? O encontrarão. Aqueles que buscam a Deus de todo o coração, o encontrarão. E Mateus registra: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Então, quando você ora a Deus, Ele fala contigo. Ele fala na tua mente. Talvez nós não tenhamos o mesmo privilégio que Moisés teve, porque Moisés ouvia a voz de Deus nitidamente. Moisés, faça isso. E ele fazia. Talvez nós não tenhamos essa graça. Alguns têm, mas são poucos esses privilegiados que conseguem ouvir a voz de Deus nitidamente. Mas Deus fala conosco todo dia. Aleluia. Você consegue, se você abrir o seu coração, se aproximar de Deus em oração, ler a Bíblia Sagrada, todo dia é Deus falando contigo, porque este livro é um livro mais aberto, as suas palavras que estão aqui, é a boca de Deus falando contigo, e você pode senti-lo, sentir a sua doce presença na sua vida, para se renovar, para se restaurar, para prosseguir a caminhada de fé, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite ouça Deus falando contigo. Ele está falando com a sua igreja mais uma vez. Ele está falando através dessa palavra. Aquilo que eu estou falando aqui, eu apenas sou, pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus, um instrumento que Deus fala para abençoar a sua vida, para fazer você pensar, refletir sobre o grande amor e a grande misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Então Deus fala com Moisés, e Moisés replica ao povo que ele liderava. Moisés ensina ao povo que ele liderava e que tinha a função de libertar, de tirar da escravidão, de conduzir para o deserto e levar a uma terra que emana leite e mel, porque a terra era a terra da promessa, era desfrutar e conquistar a terra de Canaã. E eu já preguei essa mensagem aqui com base no 2 Coríntios, que aquele povo que saiu do Egito, muitos, a grande maioria de 20 anos para cima, aqueles que estavam prontos para a guerra, eles pereceram porque eles murmuraram, eles pecaram, eles contaminaram-se durante a caminhada de 40 anos. Mas se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem desobedecido a Deus, eles teriam tomado posse da terra prometida. Porque aquilo que o nosso Deus fala, Ele cumpre. Só que a promessa de Deus, ela é condicional. Nós vamos chegar no céu se não desistirmos. Nós vamos chegar no céu se continuarmos firmes. Nós vamos chegar na Nova Jerusalém se permanecermos obedientes a Deus e a sua palavra. Ela é condicional. A parte dele, ele já fez. E ele continua fazendo. Mas a parte que cabe a mim e a você fazer, nós precisamos fazer. Então vamos voltar aqui àquilo que Deus fala a Moisés. E Moisés então fala ao povo:
chamou Moisés os anciãos de Israel, aqueles que organizavam, que tinham respeito, que tinham a liderança. Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Eles nunca tinham celebrado a Páscoa. Moisés estava instituindo a Páscoa. Páscoa significa passar por cima da marca, aquele cordeiro. E aí nós entendemos que o cordeiro representa o Cordeiro de Deus. João o Batista disse, e João o Evangelista escreveu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. A ordem de Moisés para os anciãos, e os anciãos deveriam replicar aquela ordem para todas as famílias de Israel, é que matassem um cordeiro de 1 ano. Vocês sabem que aquele cordeiro tinha que ser macho, e ele tinha que ser sem defeito, ele não poderia ter defeito. Por que a exigência tinha que ser um cordeiro sem defeito? Porque aquele cordeiro, ele tipificava, ele representava, ele simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que veio para se sacrificar em meu e em teu lugar. Bendito seja o nome do Senhor, para que nós fôssemos libertos, assim como o sangue daqueles cordeiros livraram todos os primogênitos dos judeus da morte, do anjo destruidor. Comam a carne, alimentem-se da carne. O pão tem que ser sem fermento, as verduras têm que ser amargas. Comam rapidamente, de forma rápida, porque é hoje o grande dia da libertação do meu povo, disse o Senhor. Então Moisés continua dizendo, eu quero me ater ao texto, porque o texto já diz tudo. Que eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer aqui é acrescentar alguma coisa, instruído pelo Espírito Santo, mas eu quero me ater ao texto, porque o texto já é a mensagem, a palavra já é a mensagem, para edificar a minha vida e a sua vida. Então continua Moisés falando, peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior, o portal da casa. Vamos usar a linguagem de hoje, marquem o portal da casa, a ombreira da casa, portal superior, e com o sangue que estiver na bacia, marque também as ombreiras com o sangue que estiver, e que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor matará, ou seja, passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Olha que coisa, irmãos. Olha que Deus extraordinário. O anjo vai entrando na casa, toca num primogênito, mata. Entra na outra, mata. Entra na outra, mata. Vamos imaginar uma rua aqui. Toda a casa vai entrando, toda a casa vai matando, toda a casa vai matando. Passa na casa dos judeus, vê o sangue, passa por cima da casa, não entra na casa. Sangue, libertação. Sangue, livramento. Sangue, vida. É isso que fez o sangue de Jesus Cristo, que nós temos o privilégio nesta noite de simbolicamente, nós não vamos tomar o sangue, o cálice que nós vamos participar é uma representação, mas representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para me dar vida, para te dar libertação, para te dar cura, para te dar renovo, para alegrar o teu coração, para você olhar para a cruz de Cristo e dizer, eu não mereço, mas Ele me amou. E adore ao Senhor por um instante. Você não merece, nós não merecemos, mas Ele nos amou, Ele nos libertou, Ele perdoou os nossos pecados. Ele disse, você não me deve mais nada, siga em frente, firme, andando por fé, porque um dia você vai ser transportado para a mansão celestial e tomará posse da glória que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Aleluia. E assim o povo de Deus, o povo hebreu fez. As famílias mataram, pegaram os sopros, passaram o sangue,
nas ombreiras, nos portais da casa, e lá vem um anjo da morte. Mas o anjo passa por cima, e por isso que vem a origem etimológica do hebraico, da palavra Páscoa, passar além da marca, passar por cima da marca. Quantos têm a marca de Cristo Jesus? Aleluia. Olha, irmãos, você que já aceitou a Cristo como Salvador, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi purificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te libertou. E você tem a marca de Cristo na vida. O anjo da morte pode tentar destruir, o inimigo pode tentar destruir, porque vamos aqui parafrasear, dizendo que esse anjo da morte, seja as lutas, as dificuldades, o inimigo, as tentações, as provações, pode tentar destruir, mas você tem a marca de Cristo, você tem a marca de Cristo, Jesus te marcou. Você sabia que quando nós aceitamos a Jesus e quando o pecador aceita Jesus, ele é marcado? A Bíblia diz que nós somos selados. O selo é uma marca. Selado por quem? Selados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos imaginar que seja assim. Maria, você agora me pertence. José, você me pertence. Raimundo, você me pertence. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você me pertence, o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Ele pode até tentar destruir a tua alma, mas a tua alma já foi liberta, purificada, transformada pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Aleluia. Enquanto o mundo vai gemer, vai sofrer, e nós não desejamos isso. Eu imagino que Moisés ficou triste, mesmo celebrando a vitória, mas ele não queria aquele desfecho final, de ver tanta gente morta, de ver tanta gente perecendo. Nós também não queremos. Tanto é que nós pregamos a verdade. Nós estamos pregando aqui na igreja, mas nós pregamos na rua, nós pregamos no grupo familiar, nós pregamos na televisão, pregamos na rádio, pregamos nas redes sociais, até pregamos com a nossa vida. Aqueles que são crentes de verdade, pregam com as suas vidas, porque aqueles que não são crentes de verdade, ao invés de pregar, atrapalha, escandaliza. Por isso que nós temos que ser crentes de verdade. O irmão está criando aqui um neologismo, desaprega. É um neologismo, né? Guimarães Rosa, ele se deu agora de Guimarães Rosa. Desaprega. Guimarães Rosa foi um dos criadores que mais criou neologismo para a língua portuguesa. Então veja bem, você tem a marca de Cristo Jesus. E aqueles que têm a marca de Jesus não receberão a marca da besta. Você já ouviu falar na marca da besta? Inclusive nós temos aqui uma semana de Apocalipse, da revelação, aí na nossa agenda, né, Leandro? Já saiu a agenda? Amanhã sai. Nós vamos fazer agora no mês de, não estou lembrado se é em agosto, semana de Apocalipse. Então, só para antecipar o que nós vamos estudar aqui nessa semana, aqueles que têm a marca de Cristo não receberão a marca da besta. Qual é a marca da besta, pastor? É o número 666. Esse que vai receber a marca da besta não vai entrar no céu, mas você não vai receber a marca da besta, porque nesse período da grande tribulação, a igreja estará na glória, a igreja estará na glória. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui o texto. Quando estiverem, vamos para o versículo 24. Portanto, guardem isto, por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Olha, vocês estão instituindo a Páscoa. A Páscoa é o livramento, é a libertação de vocês. Vocês vão comemorar isso como estatuto perpétuo para todas as gerações. Ainda hoje os judeus comemoram a Páscoa. Nós comemoramos a ceia, porque a Páscoa foi traduzida no Novo Testamento, transformada no Novo Testamento, na Nova Aliança, na ceia do Senhor. O próprio Cristo celebrou a ceia do Senhor. E Paulo nos ensina a celebrar a ceia do Senhor, em memória do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a ordem de Moisés para aquela nação, para aquele povo, para os pais, é que tivesse aquilo como estatuto, não remover. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, não removam as marcas antigas.
Não tragam nada novo para dentro da igreja. Nós não precisamos de nada novo. O que nós precisamos é da palavra. O que nós precisamos é da simplicidade. Não precisamos copiar o mundo. O mundo é que precisa olhar para nós e nos copiar. Não removam as marcas antigas. É um estatuto perpétuo. Até que Cristo nos tire desse mundo. Quando os filhos de vocês, veja aqui o versículo 25. Quando seus filhos, 26 melhor dizendo, perguntarem: o que é isto? Que rito é este? Porque tinham que matar o cordeiro. As ervas tinham que ser amargas, para eles lembrarem do sofrimento, para eles lembrarem que lá no Egito eles sofreram, que no Egito eles foram maltratados. O pão era sem fermento, não tinha que ter mistura, para lembrar que saíram do Egito de uma vez por toda. Não tem que ter fermento, não tem que ter mistura, não tem que ter influência do Egito. O cordeiro tinha que ser assado para a família. Se a família fosse pequena, vamos convidar aqui a família do irmão Flávio, da família do irmão Benoni, porque a família dele é pequena. Vamos se agregar à minha família para nós comermos a carne do cordeiro assada e vamos celebrar a Páscoa, ervas amargas, pão sem fermento, em memória dele, para a glória dele, lembrando que ele nos libertou da morte no dia que o anjo veio para matar os primogênitos. Estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, e tem alguns elementos aqui que nós trazemos para o nosso momento. Vamos contextualizar e aplicar a nossa vida. O Egito é o mundo. O Egito simboliza o mundo. E nós já saímos do Egito. Nós já saímos do mundo. João escreveu a sua primeira carta: filhinhos, não ameis o mundo. Vamos parafrasear, contextualizar. Não ameis o Egito, de lá vocês já saíram. Eu estou falando do Egito nação. É uma representação, simboliza o mundo. Que nós vivíamos escravos. Nós éramos escravizados pelo pecado. O pecado dominava. O pecado nos aprisionava. Nós não tínhamos força para orar, não tínhamos força para glorificar, não tínhamos força para nos congregar. O pecado nos aprisionava. Vivíamos com os nossos olhos vendados, as nossas almas entristecidas, mas essas escamas dos olhos caíram, as algemas dos braços caíram, a nossa alma é livre, livre para cantar, livre para adorar, livre para glorificar, porque Jesus nos libertou. Quem já foi liberto nessa noite, levante a mão para o céu, glorifique a Deus. Jesus já te libertou. Pegue na mão do seu irmão e diga: Jesus já te libertou, Jesus já te libertou, Jesus já te libertou. Alabashuri Candalaia. Aleluia. Não volte para o mundo. Não volte para o Egito. Não tenha lembrança das batatas que você comia lá no Egito. Porque os judeus que saíram, quando veio a primeira prova, veio a primeira luta, faltou água, faltou comida, faltou carne, eles se lembraram das batatas que eles comiam, das cebolas que eles comiam, dos pepinos que eles comiam lá no Egito. Deus oferecendo todo dia o maná, oferecendo cordonizes, pássaros. Eu gosto de carne de ave. Como é bom comer uma galinha caipira. Hã? Como é bom comer uma ave, como é que chama aquelas avezinhas aqui? Não é questão do meio ambiente, né? Mas é bom comer uma avezinha frita, bem fritinha, sequinha. Uma codorna. Como é bom comer um ovo de codorna que o irmão João Carvalho tem lá na casa dele. Inclusive ele ficou de me passar alguns dias atrás, estou esperando receber esses ovos de codorna. Como é bom. E Deus ofereceu tudo isso para aquele povo. E ele se lembrando dos pepinos, das cebolas. Você já saiu do Egito, bendito seja o nome do Senhor. Você está livre para adorar a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a igreja. Tem pão e vinho, aleluia, alimentando a tua alma e o teu espírito. Pão sem fermento, não se contamine. Não se contamine. Você já foi chamado para fora do mundo. Igreja significa reunião de pessoas que saíram para fora. A etimologia da palavra igreja do grego é eclésia, saídos para fora. Nós já saímos para fora do mundo, estamos em Cristo, fomos enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, e toda vara que não dá fruto vai cortar, mas nós vamos gerar fruto para a glória do nome do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença desse Deus Todo-Poderoso, adore a Ele nesta hora. Estatuto perpétuo. Os filhos de vocês, que rito é este? Que liturgia é esta, pastor? Mamãe, que liturgia é esta de comer aquele pão? De beber aquele... Vai chegar o teu momento, meu filho. Quando você estiver na adolescência, você vai descer as águas batismais, vai tornar-se membro da igreja e vai poder comer, participar deste rito, participar deste ritual. E o que é isso, mamãe? E o que é isso, papai? Meu filho, é uma lembrança, é uma memória de que o Cordeiro de Deus veio a este mundo, nasceu, cresceu, operou maravilhas, operou milagre, morreu por nós para nos dar vida. E significa que nós fomos libertos, significa que nós fomos perdoados, significa que o nosso nome está escrito no livro da vida, significa que nós vamos para o céu, significa que Cristo está em nós. Oh, aleluia! Fale isso para o teu filho, fale isso para a tua filha. Deus está me mandando agora dizer uma mensagem de advertência para a igreja. Fale isso para o teu filho, fale isso para a tua filha. Memorial para perpetuamente ser gravado na mente e no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Para que quando chegar a 12 anos, 13 anos, ele diz: eu quero me batizar, eu quero participar da ceia, eu quero fazer parte dessa história, eu quero ter a marca de Cristo, eu quero ser fiel ao meu Deus. Estatuto perpétuo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O tempo está passando e eu vou encerrar. E o versículo 27, respondam: o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel do Egito, quando matou os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu vou agora só ler os versículos adiante, não vou falar mais nada, só ler. Porque, como disse, a palavra já diz tudo. Mas ouça, se você não está acompanhando aí na sua Bíblia, ouça o versículo 29. E eu vou ler até o versículo 36. Preste atenção. Aconteceu que meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia. Todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo. Mudou, né? Antes não queria deixar ir, agora está pedindo para eles saírem. Saiam do meio do meu povo. Vocês, os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas. Antes ele dizia: vão, mas deixa as ovelhas. Antes ele dizia: vão, mas deixa o gado. E Moisés dizia: nós não vamos deixar nenhuma unha nossa aqui no Egito. Aleluia. Até os ossos de Jacó e de José nós vamos levar. Não vamos deixar uma unha. Ele não queria deixar. Agora ele mesmo está oferecendo: vão embora, vão embora. Não, nós vamos morrer todo mundo aqui. Vão embora. E leve os filhos de vocês. Leve as ovelhas, leve o gado. Como vocês pediram. Vão embora. E abençoe também a minha. Ele está se arrependendo. Mas só que ele vai depois endurecer o coração de novo. Porque ele estava doido, estava contrariado, odiado. Aí o versículo 33. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. Vão embora, vão embora. E aí o que foi que eles fizeram? Os judeus, como são espertos, depois de 400 anos como escravos, não tinham nada. Nos deem pendente, nos deem ouro. Nós vamos embora, mas queremos ouro, queremos prata, queremos pedras preciosas. E os egípcios, preocupados, com medo de morrer, veja o que aconteceu. O povo pegou a sua massa de pão, antes que levedasse as suas amassadeiras atadas, e trouxeram com as suas roupas sobre os ombros.
Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Deixaram os egípcios, foram pobres. Levaram ouro, levaram prata, levaram gado, levaram ovelha, levaram roupa, despojaram os egípcios. E aí a gente entende aqui que eles passaram lá 400 anos, vivendo, sofrendo, não tendo direito nem de comer direito. E aí, na saída, eles tiveram que pagar. Foi uma indenização. Muito bem, pastor. Foi uma indenização. Despojos. Pegaram ouro. Eles mesmos foi que ofereceram. Pegue, leve, vão embora. Leve a prata, leve o ouro, leve a roupa. E eles foram e celebraram a Deus. Não há mais tempo, mas depois de caminhar alguns quilômetros, chegaram no Mar Vermelho e vocês sabem o que aconteceu. Porque Deus é fiel em sua palavra. Instituíram a Páscoa, e aqui está a representação da Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. Deus te libertou, Deus perdoou os teus pecados. Siga firme, olhe para Cristo, vença o pecado, vença a maldade. Tenha isso como estatuto perpétuo dentro da tua casa e da tua igreja. Relembre-se do sacrifício que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Fiquemos de pé. Vamos.